Salve, salve galera, bom dia. Sou eu, Léo Griot, em mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre Contra-Reforma ou Reforma Católica. Então, com os ventos das reformas protestantes durante o século XVI, a Igreja Católica se viu acuada com o avanço do protestantismo, tanto luterano, calvinista e anglicano. Por conta disso, por volta de 1545, a Igreja Católica reuniu sua alta cúpula em um concílio, o Concílio de Trento, na cidade italiana de Trento. E nesse concílio, as autoridades católicas eles decidiram manter alguns dogmas, como, por exemplo, a salvação pelas obras, a infalibilidade papal e a crença da transubstanciação, que durante a missa o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. Eles não representam o corpo e sangue de Cristo, eles se transformam no corpo e sangue de Cristo. Então esses dogmas foram mantidos. O Concílio de Trento durou mais ou menos, Concílio de Trento durou mais ou menos uns 18 anos. E além de manter o que eu já disse, eles proibiram a venda de relíquias sagradas e a venda de indulgências, que foi um dos grandes focos da reforma protestante de Lutero. Além disso, no Concílio de Trento, eles estabeleceram um índex, a lista de livros proibidos que os fiéis católicos não poderiam e não deveriam ler. Outra questão que eles também instituíram foi a criação dos seminários. Anteriormente, o cargo, a função de sacerdote, padre, bispo, poderia ser comprada pelos ricos, pelos nobres que tivessem dinheiro. Com o Concílio de Trento, os seminários foram formados e os sacerdotes católicos seriam ordenados após um longo período de educação, de formação religiosa. Outra questão também importante foi que nessa reforma católica ou contra-reforma, eles estabeleceram catecismo para incutir nas crianças, nas crianças católicas, a verdade da fé católica e assim conter o avanço do protestantismo nas regiões europeias onde o catolicismo ainda era dominante. Também surgiram esse concílio os soldados de Cristo, né? Os jesuítas, que tiveram um importante papel aqui no Brasil durante a colonização, na catequização dos índios, na culturação de um modo geral e, por que não dizer, no genocídio cultural dos povos vermelhos do Brasil. Além de tudo isso que foi dito, havia também a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício ou Inquisição, que ele julgava os infiéis católicos e esses infiéis poderiam ser condenados à morte na fogueira, isso, caso eles não andassem segundo as normas e as doutrinas da Igreja Católica. Esses fiéis, esses ditos hereges, poderiam ser julgados e condenados a morrer na fogueira, queimados. De um modo geral, a missa católica permaneceu em latim, cheia de ritos, e a missa católica em latim ela permaneceu até o século XX, o início da segunda metade do século XX. O que eu entendo que trouxe prejuízos para os católicos, porque em uma época em que a maioria das pessoas eram analfabetas, caso elas ouvissem uma missa na língua vernácula, na língua nacional, ainda que elas não soubessem ler, o entendimento delas sobre a fé católica, sobre a religião, seria bem maior. Isso não aconteceu. Como eu disse, a missa católica permaneceu cheia de ritos e em latim até
até a segunda metade do século XX, ou seja, do século passado, o que foi um grande erro da Igreja Católica. Acredito que a própria Igreja reconheça isso como um erro. Então, nesse sentido, a Igreja Católica ela se viu obrigada a se reformular em alguns aspectos, a se rever, e a parte da criação do seminário foi importante, porque acabava formando pessoas com conhecimento sobre a fé, sobre a religião e pessoas, vamos dizer assim, vocacionadas. Então, essa parte do Concílio de Trento foi bem-vindo, outras nem tanto, mas de uma forma geral a igreja ela soube se rever para enfrentar o avanço do protestantismo. A Igreja Católica ela se deu conta que ela já não reinava sozinha, ela agora tinha concorrentes. Então, nesse sentido, eu encerro esses vídeos falando sobre, no caso, fé cristã e os dois ramos da fé cristã mais conhecidos, que é a fé católica e a fé protestante. Há alguns pontos de diferença nos dogmas, mas de um modo geral são todos cristãos. Pessoal, esses vídeos sobre fé cristã, sobre reforma protestante, sobre contra-reforma católica, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se inscrevam no meu canal, que deem aquele like, para que eu possa sempre preparar conteúdos úteis, conteúdos que tragam conhecimento, reflexão. Então, como eu disse, espero que vocês tenham apreciado e foi mais um vídeo de Léo Griot. Então, até a próxima, se inscrevam no meu canal. Até a próxima, um bom dia. Valeu, galera!